Estamos iniciando o programa Check-in de hoje aqui pela TV Univates, ao vivo, canal 15 da NET, também canal 15 da Brás Rede, para todo o mundo. Na verdade, nós recebemos informações, perguntas, pessoas que estão nos assistindo pela internet, qualquer parte do mundo. Você também é o nosso convidado a participar conosco. Manda a sua pergunta, o seu questionamento para o Facebook TV Univates ou o Facebook Joel Alves. Nosso entrevistado de hoje, já que falamos em mundo, nosso entrevistado de hoje viajou. Foi para 3 fantásticos países e que vai nos contar agora um pouco da sua experiência. Deoli Grefo, jornalista, um amigo de muito tempo. Prazer em tê-lo aqui no programa, Deoli. Prazer é nosso em estar aqui na TV Univates, uma TV muito prestigiada, respeitada e com uma programação muito profissional. De fato, nós viajamos para 3 países, Portugal, Espanha e Marrocos. E posso afirmar com absoluta certeza, que pelo menos para mim e para minha família, que foi uma viagem fantástica. E de países diferentes, né? Culturas muito diferentes. Pegar Portugal e Espanha até se assemelham, mas são culturas diferentes. E aí, quando vai para Marrocos, é uma cultura que trouxe, inclusive, alguns livros de lá, revistas, totalmente diferente, né, Deoli? Exatamente. Nós, na verdade, a gente visitou 2 continentes, 3 países e 2 continentes. É verdade. Né? Então, a Europa, que assim por si é atraente, tem muita coisa para visitar e para conhecer, e Marrocos, no continente africano, é uma outra cultura completamente diferente em tudo, desde a alimentação, ao vestimento, a estrutura familiar, o comportamento das pessoas. É uma realidade que a gente só compreende conhecendo, visitando. Isso é interessante de tu visitar, claro que ler um livro, tu saber histórias, pesquisar na internet, é bom porque tu tem o conhecimento básico. Sim. Mas sentir o cheiro, caminhar na rua, ver as pessoas, é só estando lá, né? Só estando lá, porque o comportamento, os jeitos de se relacionarem, né? E nós fomos a Marrocos, né? Que é na verdade, não estava no programa, no projeto da viagem. Não estava, por exemplo. Não estava. Era Portugal e Espanha. E aí, quando o roteiro estava quase fechado, aí um amigo nosso, deu sugestão, mas vocês estão em Portugal, vão a Marrocos, que é pertinho. E, de fato, é perto. E muito em conta economicamente, porque lá a moeda é o Tirã. E ele vale mais ou menos cada 40 centavos de real vale um tirã. Então lá as coisas é muito barato. Vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer. Pela cultura, preço também acessível. Acessíveis. E, claro, indo daqui para lá, ela encarece por causa da viagem. Sim. Mas estando na Europa... Já que está lá, né? Então é só literalmente dar um pulo. Porque de Portugal a Marrocos é perto e as passagens aéreas são muito em conta. Para te ter uma ideia, até para o pessoal entender como é prático e acessível, nós gastamos mais ou menos de 600 a 700 reais por pessoa para 4 dias em Marrocos. Mais ou menos 600 reais por pessoa. Por pessoa, incluindo passagem aérea, Portugal, Sim. Porto a Marrakech. Marrakech é as margens do Saara, não é? Isso, pega o Saara. Então, com translado todo... Muito barato. Né? 2 refeições e mais uma noite. Esse foi o mais surpreendente. Né? Que se alguém me perguntasse, Deoli, tu quer fazer uma viagem, um passeio de camelo? Nem me passava na minha cabeça. E quando fui ver o roteiro lá em Marrocos, estava junto. Né? Então foi assim, surpreendente. Né? Então estava incluído no pacote um passeio de camelo, 45 minutos deserto, Saara para dentro, e pernoitamos no deserto, em cabanas, em tendas, que a estrutura turística lá montou dentro do deserto uma estrutura assim para atender perfeitamente os turistas, né? Com pernoite, com acomodações, com chuveiro, com sanitários. Durante o dia né? muito quente, que temperatura vocês pegaram? Isso é muito interessante.
De dia, o clima foi assim muito agradável. Sol quente, assim, não sol de rachar, mas quente, e de noite frio. No deserto, o frio, ele é diferente do nosso aqui, né? Ele dói. Pelo menos para mim, assim, para a família, os meus filhos. Muito frio. É muito frio, né? No amanhecer, nós levantamos 6h30 da manhã, porque aí às 7 já era o pôr do sol, e às 7h30 o café, e às 8 horas já era o retorno já, né? Então, mas era um frio, assim, muito seco, e uma experiência muito interessante, porque... Frio diferente que nós, aqui do Vale do Taquari, né? Que quem não conhece, vamos explicar, um frio muito úmido, né? É úmido, assim, úmido, né? muita serração, nebulosidade, não. Areia, nada disso. Areia de noite ou de manhã é solta, não tem orvalho, né? Não tem umidade nenhuma, né? Mas assim, muito interessante, né? Então, frio. Foi Eu tenho muitas dúvidas de Marrocos. Primeiro, sobre as mulheres, sobre tatuagens que fazem lá, o trabalho, como vive o povo de Marrocos. Mas eu quero começar primeiro, por que vocês foram para lá? Por que a escolha desses países para conhecer? Na verdade, não foi uma escolha, foi uma decisão em cima de um projeto que a Univates tem de intercâmbio de alunos. Certo. E aí o meu filho, Guilherme, se candidatou, aí foi aprovado para fazer educação física, fazer um semestre de educação física na Universidade de Porto. Aí o colega dele, o Leonardo Fim, também se candidatou, foi aprovado. E aí formaram o trio, entrou o Caetano Preto, que cursa comunicação e jornalismo aqui na Univates, também se candidatou e foi aprovado também, né? Então foram os três. Eu vou trazer uma hora os três aqui então, para saber como é que foi ficar longe da família, né? Isso, é uma experiência muito interessante. Aí foram os três. Aí quando tudo pronto, a viagem, eles foram, aí minha esposa disse, nós vamos buscar eles, né? E aí a ideia vingou, aí os pais do Leonardo, o seu Rildo e a Maria, logo, não, vamos junto, nós somos parceiros, né? E aí começamos a montar. Outra questão interessante da viagem foi que nós organizamos toda ela, nós mesmos. Sem agência? Sem agência. Fazer um parênteses, nada contra a agência. Sim. Não é essa a discussão. Mas você está dizendo que sozinhos se conseguiram se organizar. É que existem essas opções. Existem. Né? Nada contra as agências de viagem, elas têm longa vida, têm que se adaptar à realidade, né? Mas acontece que hoje as opções de viagem são muitas, né? E uma delas é a hospedagem Airbnb. É um aplicativo, é uma empresa privada criada lá no São Francisco, nos Estados Unidos, que possibilita hospedagem em qualquer parte do mundo, casa ou apartamento. Tudo online, tudo através de um aplicativo. Você faz a reserva, faz o pagamento pelo cartão online e vai lá e se hospeda. E tudo funciona bem? E funciona. A prova de que nós chegamos em Porto, era 11h30 da noite, meia-noite em Porto, na ida. Nós chegamos lá, estava no aplicativo, prédio número tal, né? E aí estava a orientação. A chave, entre, e a chave está na terceira caixa à esquerda. Abrimos a caixa, estava lá a chave do apartamento. Entramos e... né? Mas não ficou assustado, vindo aqui do Vale do Taquari, um alemão aqui desconfiado, diz, vou chegar lá, vai estar a chave mesmo, vai estar tudo certo, não vai com o pezinho atrás, não? A gente se preocupa um pouco e será que aquela será que vai estar lá? Né? Em todas as hospedagens, a gente ficou em várias cidades diferentes, em Porto, Lisboa, Santiago de Compostela, todos os lugares onde nós fizemos reservas funcionou perfeitamente. Funcionou muito bem. Muito bem. E nem vê quem é o dono do apartamento ou da casa. Não se contém com... Não. Um apartamento, lá que nós alugamos, eu não sei se era o dono, mas pelo menos uma pessoa se apresentou porque ela trouxe umas toalhas a mais, reserva, né? E perguntou se faltasse alguma coisa e tal, mas se não, nada. Né? Mas nem sabem se era o dono mesmo não ou sei alguém se era indicado por ele. Nem conversa muito. O valor muito, do né? aplicativo, até para quem está nos assistindo, o valor do aplicativo é muito menor do que de um hotel ou de uma pousada, não é? Sim, o valor é bem acessível. Mas aí, de novo, a gente tem que fazer o esclarecimento. É só o apartamento.
né? Não tem comodidade nenhuma. No hotel, você tem camareiro, tem o café da manhã, tem o recepcionista, tem toda uma estrutura. Tem uma orientação, que diz, olha, aonde que eu vou comprar tal coisa? Alguém do hotel indica. Tem sala de jogos e tal. Lá é somente a casa ou o apartamento, com toda a estrutura. Aí, cada um interpreta da sua maneira. Eu achei esse sistema do B&B muito interessante, porque no apartamento você tem que que você aluga, você se vira com a alimentação. Isso nos obrigou a ir no mercado, na padaria, no açougue, né, para comprar. Circularam ao entorno onde estava. Para comprar os mantimentos, né, e negociar, né, conferir preço, né. E aí é um exercício interessante, né. Está lá marcado 1,25 euros. Aí tem que converter isso para real. Né? Para depois não comprar, ter gastos em exagero, né? Sim, porque a gente controla todo o gasto, né? Mas é uma experiência muito interessante. Nós vamos fazer uma pausa agora, em seguida a gente vai trazer algumas fotos que o Deoli mandou para nós, lindas fotos inclusive, e ele vai poder comentar a respeito dessas fotos. Estamos conversando com o jornalista Deoli Greff, ele que viajou para 3 países junto com a família inclusive, e está nos contando essa história fantástica. Até daqui a pouco. Voltamos com o programa Check-in de hoje com o Deoli Greff, jornalista aqui do Vale do Taquari, que viajou para 3 fantásticos países. Estamos recebendo algumas informações através do Facebook, você pode mandar também seu recado. O primeiro deles de Rodolfo Augostini, grande Deoli Greff, fraternal abraço. Conhece o Rodolfo, não? Conheço, gente boa. A Marinês Fontanive, o Fabrício Scheibel, um grande abraço ao Fabrício, a Virginie Dexheimer e o Clécio Schwenberg. Muito bom, Deoli. Abraços, diz o Clécio. Muito bem. Um abraço ao Clécio e a Sueli, a esposa dele. A esposa dele. É isso. Pode mandar o seu recado aqui. As perguntas, inclusive, se tiver alguma coisa que queira perguntar para o Deoli que a gente não fez, pode perguntar para o Deoli. Como prometido, nós queremos mostrar algumas fotos. Vamos ver uma primeira foto que o Deoli pode escrever para nós aonde que é e por que foi tirada. Essa foto é no deserto do Saara, andando a camelo, né? É uma experiência fantástica ali, é uma emoção muito grande, né? E muito alto, né? Não parece alto, né? E completamente diferente de cavalo, né? Porque o camelo ele não vai no trote, ele vai no caminhar lento, ele desloca pé por pé, né? Então é muito gostoso, porque foi no final de tarde, né? Então o deserto, tu vê aquele sol desaparecendo e sobre as areias, então foi uma viagem ali, um passeio muito bonito ali, né? E bastante, né? Eram várias pessoas, né? Ali, isso aí já é o traje característico do povo beriberi. Beriberi. Em Marrocos tem esse povoado, essa civilização que é chamada beriberi, que é uma das mais antigas civilizações da África, que sobrevive e se mantém com uma estrutura de comunidade e familiar muito peculiar deles. Não é este povo que um homem pode casar com 5 mulheres? Né? Sim. Uma das características deles, da família, o homem pode casar até 5 vezes. Só que não é simples assim arrumar cinco namoradas e casar com as 5. Ele casa uma vez, daí para ele casar com a segunda, a primeira tem que concordar. E se a primeira não concorda, ele a devolve para os pais dela. Ou seja, a primeira não tem muita opção, então. A rigor não tem muita opção. Né? Mas também, ou aceita ou volta para os pais. Ou volta para os pais. Né? E aí pode casar de novo, não? Porque também fica desonrada, né? Não. Ela jurou, ela vai ficar solteira para a vida toda. Para a vida toda não pode mais casar. Não pode mais casar. E outra característica muito interessante desse povo, eles essa mulher que foi devolvida, ela vai usar um traje
uma cor no traje, nos mantos dela, que é um traje bem diferente do nosso aqui, né? Ela usa uma cor que identifica que ela foi devolvida. O resto da vida. Essa vida. A viúva também usa um traje semelhante. A mulher casada também usa uma cor de traje. Varia de acordo com cada comunidade, que são vários povoados que tem. Né? Por exemplo, num dos povoados que nós passamos, o nosso guia nos mostrou que naquele povoado, as mulheres que usavam vestimenta com cor branca, não precisa ser toda ela, mas com cor branca, indicava que ela era casada. Era casada. Era casada. Né? Então, com aquela lá, homem algum vai mexer. Sabe que ela está comprometida. Né? E aí, mas para a terceira mulher... A primeira e a segunda tem que concordar. Tem que concordar também. E ele tem que provar que tem capacidade para sustentar 3 mulheres. E tem capacidade não? Porque eles vivem de quê lá no deserto? Pois é, isso que é o grande desafio deles lá. Sobreviver no deserto. Né? O principal desafio é a água. Conseguir água. Né? Então, nós aqui não podemos imaginar o que é não ter água. Não ter de onde buscar água. Tem muita fartura aqui, né? Abundância de água. Então, isso aqui no Brasil, como nós não sentimos essa carência, a gente não sabe o que é poder ir na geladeira ou abrir a torneira e ter um copo d'água, né? Poder servir de água. Desperdiçar, né? Na verdade, a água. Isso lá é um produto de primeiríssima necessidade. Né? Então, o principal meio de sobrevivência deles é os homens vão para as cidades trabalham durante a semana e aí fim de semana retornam para trazer mantimentos e trazer dinheiro, alguma coisa. Aí trabalham roupas, com carregadores de produtos, tudo que pedreiros, tudo construção civil. Tudo. A construção civil é outra assim, característica muito interessante, que nas cidades é igual a nossa aqui, mas no povo beriberi, as casas são todas construídas com barro. Eles misturam barro com um tipo de capim, né, que dá estrutura. Né? E todas elas são construídas dessa maneira. E talvez acho que depois vai aparecer uma foto, onde é que mostra um vilarejo, né, que é diferente do nosso aqui, que tem terreno, que aí constrói uma casa, aí é separado, depois constrói outra. Não, lá todas as casas são emendadas, como se fossem puxadinhos. Porque a estrutura da família é assim, é o pai e a mãe, aí os filhos ficam na volta, se casam, já encostado numa casa, já ficam todos juntos, né? Então, não é uma separação, né, que muda, vai para outra cidade, inclusive. Não, o povo beriberi fica todo ele na comunidade, forma um povoado, né? Entre eles, né? E vive porque saem para trabalhar nas cidades e voltam. Mas eles devem criar animais também, não criam? Pouquíssimos animais. Poucos? Pouquíssimos, porque não tem água. Né? Então, volto a frisar, na região de Marrakech, do povo beriberi, perto do deserto, onde nós visitamos. A outra parte de Marrocos é muito desenvolvida, com uma economia muito forte, produz muitas frutas, verduras, extração de minérios, há muita riqueza no Marrocos. Estamos falando da região de Marrakech, que é para o deserto, né? É a região que vai para o deserto. Né? Lá sim, as dificuldades. Também tem que se observar que não dá para chamar o povo beriberi de povo pobre, porque eles, por natureza, eles se contentam com muito pouco. Não tem aquelas necessidades que nós temos aqui, né? Exigências, as favelas com antena de TV, com uma série de coisas, assim, com TV a cabo, celular, isso lá não tem. Né? Então, isso tem energia elétrica, não? Tem, isso já tem, mas é muito precária também. Né? E deve ser com placas solares. A gente viu bastante isso, né? Uma iluminação no vilarejo, uma iluminação bem precária, que algumas cidades que a gente passou de noite, e assim eles se contentam com muito pouco. Né? Então não tem aquelas necessidades, né, que nós temos aqui, que precisamos de muita coisa. Né? Sim, né? sim. E o que me chamou a atenção,
se dá para chamar de horta, mas a agricultura no povo beriberi, que é o que mais me chamou a atenção, que a gente mais sentiu a experiência. E lá o turismo é muito forte, né? Porque tem rios que atravessam aquela região, né? Mas a água daquele rio não dá para consumir. Ela é muito salobra. Então ela tem que passar por um processo de tratamento para poder ser consumida, para se transformar em água potável, né? Mas ao natural ela não pode ser tomada. A gente até experimentou assim, mas ela tem um gosto tão estranho que não dá. E até o pessoal de lá recomendou para não tomar porque não era potável. Sim, sim. Então, são coisas assim que, para nós, é uma cultura completamente diferente. A falta de água já começa a ser diferente, né? Mas para nós chama atenção, mas para eles esse convívio é natural. Eles conseguem se adaptar. Agora, sabe o que? Eu imagino quando a gente fala em África e fala em Marrocos, e já várias pessoas passaram por aqui que falaram de Marrocos. Se imagina um país extremamente pobre, que vive apenas do turismo e que levam pessoas até conhecer o Saara e voltam muito barato. Mas não é só isso, né? Não. Marrocos, você trouxe Marrocos é um país muito rico, muito desenvolvido, né? Tem a parte que é turística, né? E o turismo em Marrocos é muito desenvolvido, né? Sabem fazer turismo. Sabe fazer turismo. Tanto que nessa região toda que vai para o deserto, tem asfalto, e asfalto de relativa boa qualidade. Não é que nem da nossa RS-130, não. Bem melhor. Bem melhor, né? A nossa é um mal, hein? Bem melhor. Porém, não tão boa quanto as rodovias dos países da Europa que nós visitamos, Portugal e Espanha, né? Lá as rodovias são de outra qualidade, de outra estrutura, que você anda como se estivesse andando num piso dentro de casa, assim, lisinho, não percebe nada, não trepida, não tem assim, obstáculos, não tem policiamento no meio do asfalto. Isso tanto nas rodovias de Portugal quanto da Espanha? Sim, nesses dois países onde nós andamos de carro, as rodovias, autoestradas, são de primeiríssima qualidade. Esses dias eu vi um empresário falando perguntaram para ele se ele não iria comprar uma Ferrari. Daí ele disse, por que eu vou comprar uma Ferrari andando no Brasil? Porque tem um carro super bom, numa estrada de péssima qualidade, com degrau, desnível de pista. Sim. Se precisar ir para acostamento, não tem acostamento. Não tem. Quase contrassenso dizer. Sim. No quesito rodovias, o Brasil tem que evoluir muito, tem que investir muito, né? Nesse ponto, a Europa... uma das particularidades das autoestradas, rodovias, tu entra nela e tu vai até o destino. Não tem pelo meio do caminho, dá uma paradinha, dá uma encostadinha, não existe. Agora, por exemplo, 130 fala que tem uma sinaleira na entrada de Venâncio Aires, né? Tu tá andando uma rodovia a 80 km por hora, de repente ela baixa para 60, vai para 40 km e aí um semáforo indicando para dobrar à direita a entrada de Venâncio Aires, que não tem cabimento. Não tem. Aqui na BR-386, querem colocar agora uma travessia de pedestres, pintar a rodovia para atravessar. A rodovia que atravessa o Brasil, passa aqui por Lajeado, né? Não tem cabimento, mas o que o governo faz, não esse governo, como em geral o governo brasileiro. Né? É a estrutura rodoviária, né? do país. Do país, eu sei. Não tem? Tem muitas dúvidas e perguntas para o jornalista Deoli. Nós vamos fazer mais uma pausa e a gente volta em seguida com o programa de aqui. Obrigado pelas mensagens que estão enviando. Daqui a pouco a gente faz as perguntas, inclusive, do jornalista Deoli, que conheceu, esteve visitando Portugal, Espanha e também Marrocos. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com Deoli Griff. Mandar um abraço ao Clayton Agostino, que está nos acompanhando, nos assistindo. Conhece o Clayton? Grande figura. Gente boa. Obrigado, Clayton. As histórias do Jornal Expresso de Rocasales. Ah, é? Já tivemos juntos. O Clayton está nos acompanhando aqui, atento. Um abraço, Clayton.
E também Alex Bender, que é o diretor da TV. Um abraço, chefe Alex Bender. Obrigado por estar nos acompanhando aí. Bom, a gente foi para o intervalo falando sobre as rodovias do primeiro mundo. São, na verdade, não só as rodovias, elas impressionam, né? Mas a organização, a limpeza desses países também nos impressionam como brasileiros, né? Sim, claro, a Europa hoje enfrenta muitas dificuldades, principalmente na área social, né? Mas ainda assim, a Europa como um todo é uma referência mundial em estrutura, em organização, né? E para nós, conhecemos mais Portugal, um pouco Espanha e um pouco Marrocos. Portugal é o país que tem o melhor atendimento na área da saúde na Europa. É mesmo? Portugal foi escolhido 2 anos seguidos, 2017 e 2018, como principal turístico entre os países do mundo. Porto, a cidade de Porto, Portugal, foi escolhido a cidade como principal destino turístico em 2018. E em 2019, a cidade de Braga, Portugal, foi escolhido como sendo o melhor destino turístico para este ano. 2019. 2019. E é Braga, não Praga, né? Braga. Praga na República Tcheca. É Braga, que tem Braga. Inclusive aqui um folder com o melhor destino de todo mundo, se falando a respeito da Europa para se visitar. Isso. Chegou a conhecer a cidade também, não? Conheci. Conheceu? Conheci, muito bonita, muito histórica. O que ela tem de tão bonita para ser escolhida a cidade mais visitada da Europa? Ela é uma cidade simpática. Podíamos comparar com alguma coisa com Gramado, né? Chega no centro, a principal avenida do centro, ela é de passeio público. Florida, cheia de flores. Caminha, né? E isso é uma avenida larga, tranquilamente podia fazer mão dupla, né? E ela é fechada para o trânsito, e tem passeios, canteiro de flores, e nas laterais, prédios, né? Bares muito pouco, assim, né? Aí, isso é uma outra área que é destinada para os bares. Os bares, cafés, cafeterias. Isso, né? Porque sempre tem convívio, né? Quando tem os lugares, há o convívio já. Então tem uma praça, e aí nessa praça, que é outro lado da avenida, que é um lugar que é o ponto de encontro, né? E um dos lugares que a gente tem que visitar em Braga é essa igreja aqui, ó. Não sei se dá para virar para mostrar, que é Bom Jesus do Monte. Isso é uma obra de arte fantástica, né? É uma construção. O que ela tem de especial? Tem a igreja principal, e aí na frente ela tem vários degraus que você vai subindo, e tem uma espécie de estações paradas com mensagens em latim. Então, assim, tipo, sabedoria. Então tem uma frase em latim sobre sabedoria, inteligência, servir, né? Então é uma coisa assim que vale a pena ir até lá, conhecer. Né? Porque nesse ponto que existe igrejas, a Europa tem muitas igrejas para conhecer. Braga, aqui no folder diz uma cidade que tem mais de 2.000 anos. Isso, uma cidade muito antiga. 2.000 anos, imagina, né? Brasil, muito. 500 anos. Mas na Europa, tudo que se fala em cidades antigas é de 2.000 anos para mais. Né? Falando em igrejas também, nós tivemos o privilégio de conhecer o Santuário de Fátima, também em Portugal, né? Que é um outro lugar... Que é aquela santa que apareceu para 3 crianças, 3 né? pastorzinhos, né? 2 mulheres e uma... A Lúcia, a Jacinta e o Francisco. Já morreram todos os 3? Todos morreram. E daí, nesse ponto também, é o turismo religioso. Isso eles souberam aproveitar muito bem. Transformaram a aldeia, a casa onde é que eles se criaram, os pais viviam com os pais, transformaram tudo isso em lugares turísticos, né? Que as pessoas chegam lá e visitam, né?
Onde você esteve? Marrocos, muçulmana. Muçulmana. Né? A religião lá é muçulmana. Sim. E aqui, católicos. Católicos. Né? Muitos católicos. E, então, o santuário é um lugar assim extraordinário, grande, com uma infraestrutura para atender o turista, né? De forma assim muito com tudo que tu pode imaginar em lembranças, em questão de objetos sacros, você encontra lá para comprar. E o preço varia de $1 ou menos até o mais valor, né? Sim. Pode escolher o que também quiser. Turismo, né? Sim, nesse ponto eles exploram muito bem. Nós queremos falar ainda sobre o caminho de Santiago de Compostela, um dos caminhos mais visitados na Europa. É um caminho que muitos lajadenses, pessoas aqui do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, já fizeram. E o Deoli também esteve lá. Vamos saber se ele caminhou ou só passou de carro por alguns lugares. Vamos ver primeiro algumas fotos. Tem algumas fotos interessantes. Essa aqui, por exemplo, essa aqui é a Praça Central em Marrocos. Marrocos, na cidade de Marrakech. Isso é uma estrutura que para nós é desorganizada, mas para eles é muito bem organizada. Né? Mas vê até limpo, né? Sim. Um detalhe que chamou a atenção, essa aqui é uma foto que eu coloquei porque tem a moto que é antiga, tem o povo lá com a roupa característica e o guardinha lá querendo controlar o trânsito. Né? Não consegue. Não consegue. Ele né? tenta, mas tenta, não. Né? Aqui também, interessante, nessa praça, o que eu encontrei muito foram gatos. Gatos, soltos. Aí, ali, ó. Até aí a foto, ó, gato solto, né? No meio de tudo, caminhando gatos. Né? E o que nós temos aqui, cachorro de rua. Lá tem gatos. Gato de rua. Aí eu perguntei pro guia, mas o que tem a ver isso, né? Daí ele disse, o gato, a começar, é mais limpo que cachorro. O gato é mais limpo que cachorro. O gato se alimenta de pequenos roedores, limpa, né? Então, é preferível ter um gato que não incomoda, não late, não faz barulho, né? E está ali, convive naturalmente entre as pessoas. Pra quem gosta, tu gosta de gato, não? Eu gosto de gato. Gosto de gato. Lá em casa só tem um gato, que sou eu. Oh. Não, lá em casa não entra gato. Mas, que gato feio, né? Eu sei que pensou nisso. Pois é, cada um com o seu gosto, né? Gato não gosta. Mas você sabe que gato realmente, né? É um bicho muito bonito, né? Mas ele não tem divisas, né? Não, não tem fronteiras. Ele não tem fronteira, ele vai. Né? E é muito sem vergonha o gato, né? Dizem que é. Mas tem mais fotos ali que mostrou uma sequência, daí a gente mudou o assunto. Essa aqui, essa aqui em Braga é a igreja do Bom Jesus do Monte, né? Essa é a igreja que vale tem a visita. Um bom preparo físico para subir até lá, né? Tem que ter, né? Porque olha, é um degrau. Nós caminhamos alguns quilômetros, né? Nessa nossa roteira que a gente fez, né? Porque se tu vai de carro, de deslocamento assim, né? Até perde tempo, né? Não consegue enxergar tudo, né? Aí, ainda emendando, só dando um pulo agora de Braga para Santiago de Compostela, que é um outro lugar religioso, o Alice de Assunção até tem nas caminhadas dele, ele prepara para ir fazer a caminhada lá, né? Eu não fiz a caminhada, mas caminhei pelo centro, pela igreja, pela parte histórica. Isso lá em Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Aqui tem um mapa, inclusive, que você trouxe para nós. Aqui. Então, é que Santiago de Compostela, na verdade, contam que está lá na catedral os restos mortais do apóstolo Santiago. Por isso é Santiago de Compostela. Né? Isso já é na França. Né? Então, a Praça Central, que é a Praça Central onde se encontram os peregrinos, é um lugar extraordinário, né? Rodeado por prédios, né, antiquíssimos, né? E como toda a Europa, né? Muito preservado a história, né? Muito. Se preserva muitos monumentos, muitos prédios públicos, prédios até particulares também, se preserva muito.
Semana passada, eu falei com o cidadão, Deoli, e aí eu quero pegar a tua opinião como jornalista, como alguém que conhece e veio de uma cidade. O nosso Parque Histórico de Lajados está se definhando, né? Se não tiver uma restauração urgente, nós iremos perder o Parque Histórico feito em Lajados. Sim, o Parque Histórico está pedindo socorro, né? E um socorro não é para ano que vem, né? Tem que ser imediato, né? Assim, louvável a iniciativa de resgatar e trazer os prédios que estavam se deteriorando para reconstruídos no Parque Histórico, mas ele precisa de manutenção e essa manutenção tem que ser permanente, né? Então, não dá para também só culpar o poder público. Também temos que, nós, a comunidade, fazer uma meia-culpa, né? Quantos de nós vamos aos fins de semana passear no Parque Histórico, né? Também tem que dizer que algumas entidades ocuparam o Parque Histórico não para a finalidade que se destina ao Parque Histórico, né? Mas como depósito, como local para deixar o seu material. Né? E não para atrair pessoas para fazer ocupação com eventos, com atividades. Trazer gente, né? Para conhecer, né? O Parque Histórico. Né? Então, tudo isso tem que ser dito, porque é muito fácil culpar a prefeitura, culpar a Câmara de Vereadores, o ente público, né? Mas a comunidade tem que assumir a sua parcela. Mas acho que mas aí o público ele tem que regrar isso, né? Teria que regrar. Ele tem que regrar, fazer uma escala, uma tabela, um cronograma, Sim. de olha, é assim que vai funcionar a partir de agora. E aí deixar isso às claras, né? O problema é que parece muito, tu tá sem rumo, né? Usa quem quer, tu fala não, agora precisa, né? Não, assim, o começo já foi dado. Há pouco tempo a Câmara de Vereadores aprovou um projeto do Executivo ampliando o prazo de permanência de cedência das casas, que era de 1 ano, passou para 5. É um começo. O pórtico já foi reformado. O auditório lá, que estava em estado deplorável, já foi reformado. Então, alguma coisa já está sendo feito, né? Que bom, em passos lentos, mas está acontecendo. Não pode se perder isso, né? Tem que ser acelerado, né? Nós vamos ter mais uma pausa. Infelizmente tem muita coisa ainda para se falar. E aí a gente vai observar. Ainda tem foto para mostrar. Em seguida a gente volta conversando com o jornalista Deoli Greff. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o jornalista Deoli Greff. Esteve em 3 países muito diferentes do nosso, do Brasil, estruturas diferentes, culturas diferentes também, cenários bem diferentes e pessoas também, né? Também diferentes, com uma cultura diferente da nossa, é óbvio. Eu queria só citar um fato que é interessante para o Brasil, onde também já está acontecendo. Nós fomos de Porto a Lisboa, que dá mais ou menos 400, 500 quilômetros. Nós fomos de avião. Na Europa tem as passagens aéreas econômicas. Tem empresas aéreas que oferecem passagens econômicas. Mas eu nunca pensei que fosse tão econômico. Econômico mesmo. Nós fomos de Porto a Lisboa, ida e volta, custou R$ 92,00 a passagem. Ida e volta. Ida e volta. Aí Esse é o preço, não vai daqui Aí eu faço o parâmetro, a Santa Catarina de ônibus. Um paralelo. O executivo que sai, o ônibus executivo que sai da rodoviária de Lajeado vai a Porto Alegre, custa R$ 52,00. Dá R$ 104,00 ida e volta. R$ 52,00. O ônibus executivo, com o seguro, tudo direitinho, né? Sim. Né? Dá R$ 52,00, dá R$ 104,00. É mais caro ir para Porto Alegre do que pegar um voo. O de Porto, ou qualquer cidade da Europa. Quantos quilômetros? Né? 400 quilômetros? Em torno de 400 quilômetros. Lá em aéreo, em linha reta, dá menos. Né? Sim. Né? Então, lá existem as companhias aéreas que são as companhias econômicas. Né? Lógico, entra no avião, a única coisa que tu tem é o teu banco para sentar. E só. Também não se precisa mais nada. Não né? precisa mais. Né?
Então, se tu quer uma bebida, um biscoito, coisa, passa o pessoal para vender, né? No avião, né? Mas te serve, tu compra passagem, tem direito a entrar no avião. Nós temos que melhorar ainda, né, Teoli? Mas não, como eu falei, no Brasil já tem companhias aéreas que estão se instalando no país para oferecer esse tipo de passagens. Mas aí nós ainda vai demorar um bocado de tempo. Vai muito tempo ainda. Porque nós precisamos ainda um aeroporto aqui no Vale do Taquari, né? Vai nos levar, porque o mínimo a gente faz, anda 1h30 até Porto Alegre, no aeroporto. Sim. Aí de lá nós iríamos pegar se tivesse, e já tem um aeródromo em Estrela, se melhorasse esse aeródromo, né, pelo menos para aeronaves de menor capacidade. Exatamente, para 8, 10 lugares. Então, se lá consegue oferecer passagem a esse preço, né, aqui também deve ser viável. Exatamente. Ou, pelo menos, não, o nosso país é um continente, né? O tamanho do Brasil é um continente. Tamanho do Brasil. Vamos ver mais algumas fotos, porque as fotos são muito interessantes do Euli. Não queremos terminar o programa sem que a gente veja essas fotos do Euli. Então, até porque além de jornalista, fotógrafo, né? Tirou muita foto. Né? Essa foto aqui é a Torre de Belém, em Lisboa. Interessante, Lisboa, essa torre está localizada às margens do oceano. E para o outro lado da praça tem uma... como é que vamos chamar isso agora? É uma casa onde eles produzem o pastel de Belém. Depois vai ter uma foto também do pastel de Belém. Que é uma tradição em Lisboa, o pastel de Belém só é feito em Lisboa. Ali está aí o pastel de Belém. Esse é o pastel. Esse é o pastel de Belém. Redondo? Redondo, né? Só que esse é em porcelana. Eles vendem como lembrança. Né? Mas ele é esse formato. Esse é o formato dele. Dentro é um creme doce, né? E é bom não? Muito gostoso, né? Só que ele tem esse nome, ele tem fila o dia inteiro para comprar esse pastel de Belém. Né? Tanto que eu fiz a foto do lado de fora porque é interessante. Então eu degustando né? Tem dois tipos de pastel. O pastel de Belém, que é só lá em Lisboa, lá naquela região de Belém, e tem o pastel de nata, que é parecido, quase igual. Só que, como eles têm lá direito registrado, que o pastel de Belém, né? Essa foto ali é a Adega Sport Bar. Esse é um bar que tem em Braga, que ele passa dia e noite mostrando jogos de tudo que é tipo, futebol, vôlei, basquete, tudo que é tipo. Deve ter umas 10 ou mais aparelhos de televisão que mostram jogos de todo mundo. Né? E dá para ver, em cima tem flâmulas e tem camiseta de tudo que é time de futebol do mundo inteiro. Né? Então, eu levei a camiseta do Lajanense. Rapaz. Aí tá ali os três guri, ó. No meio é o Guilherme. Que é o teu filho. Do lado direito é o Léo. E o outro é o Caetano. Vem pro lado direito, ali, segurando a flâmula. Né? E levaram a camiseta do Lajanense. Deixamos lá. Está lá. Ficou lá. Né? Lá nós assistimos jogos também, eu fui lá, um jogo do Inter, a gente assistiu lá também. Do Inter? E o Inter ganhou ou não? Ganhou, naquele jogo ganhou. Apenas. Vamos ver se vai ganhar a quarta, que tem Grenal, né? Essa última foto ali, não dá para voltar. Não, dá para voltar. Essa aqui? Não, essa aqui é uma ideia que eu até trouxe para o prefeito Marcelo Calmo. Este é o letreiro de Porto móvel. Ele não é fixo, ele é afixado. Mas eles transportam ele em lugares diferentes da cidade. Rapaz. Então, um dia está num lugar, numa rua, numa semana, fica uma semana. Tem um prédio histórico diferente, né? Né? Vai ter um evento, coloca ele. Coloca lá, né? Então, aí as pessoas tiram foto, né? Tiram foto lá e tal. Né? Muito interessante. De noite iluminado, a gente tem as luzes ali. Dá para fazer de tamanho diferte, tamanho menor, para mais fácil para transportar. Isso aqui é uma coisa incrível. Essa aí é a livraria Lelos, em Porto. Essa livraria, há mais ou menos 5 anos atrás, estava quebrada. E hoje ela está milionária. Qual foi o pulo do gato? O pulo do gato é que o escritor que escreveu a série Harry Potter se inspirou naquela escada. Nos filmes aparece essa escada.
E aí, quando lançaram o filme e vincularam isso, aí estão subindo a escada, né? E nas laterais é o livro, cheio de livros do mundo inteiro, tu pode imaginar, livraria normal, né? Mas eles cobram $5 por pessoa para entrar. E tem fila o dia inteiro. As pessoas talvez nem compram o livro. Não. Mas vão na livraria. Para tirar foto naquela escada. Aonde é o filme do Harry Potter. Então, esse aqui é Estrela... Isso aqui parece Caxias no Serra da Estrela. Isso é em Portugal. É um ponto 1.900 quebrados metros de altura. E lá cai neve. Né? E nós tivemos a felicidade de chegar lá. Uns 3, 4 dias antes deu uma nevasca lá. Né? E aí pegaram neve também. Pegaram um frio completamente diferente. Aí é um frio de neve. Né? Sim, Diferente do frio do deserto. Né? E diferente do nosso frio, que é muito úmido. Também diferente do nosso frio aqui. Né? Nós fomos 2 vezes lá, porque foi tão interessante brincar com o gelo. Né? E voltaram depois. Voltamos no dia seguinte e voltamos lá de novo. Né? Mas também foi um lugar assim que a gente conheceu, então, os extremos. A neve em Portugal, o deserto em Marrocos, né? E conhecemos o mar do outro lado, né? Então foi assim, todos os extremos, tudo Foram possível. Quantos dias que vocês ficaram lá? Foram 21 dias. 21 dias. 21 dias. 20 dias é um tempo bom, né? Que já dá até saudade de casa, né? Dá saudade de casa, sim, né? Dá. É um período muito bom. Não era para ser tão extenso, mas aí foi acrescentando mais uma coisa aqui, mais uma outra atração lá, e tem que visitar lá, tem que visitar mais isso, né? E como não era um pacote fechado... Vocês que fizeram Nós fizemos, então isso nos possibilitou ampliar, espichar um pouco mais, né? Ficar. Deoli, de todos os lugares que você conheceu, visitou, o que mais te chamou a atenção? Por incrível que pareça, uma das coisas que muito me chamou a atenção, que chama a atenção, não tem como negar, é a questão da segurança pública. É mesmo? Então, assim, no primeiro dia nós almoçamos no shopping, né? E aí... Em Portugal? Porto. Aí o meu filho deixou o telefone assim na mesa. A minha esposa disse, Guilherme, pega o telefone. Né? Mãe, nós estamos em Portugal. Né? Então se deixou tudo isso na mesa que nós tínhamos lá, fomos nos servir e voltamos. Né? Assim, né? Isto em qualquer lugar da cidade, né? Em qualquer lugar da Europa, claro, existem, sim, né? Porque tem muita migração também, né? Então, existem os deslizes, vamos dizer assim, sim. Mas no geral não tem a segurança visível, né? Visível. A outra questão é a questão cultural, que é diferente da nossa aqui, né? Então, assim, a cidade, a preservação dos atrativos turísticos, a preservação da história. Então isso assim, é difícil dizer uma coisa que chamou mais atenção, que foi mais importante, né? É todo o conjunto que faz a Europa ser diferente de nós aqui, né? Vai voltar para a Europa, para esse país, ou quer conhecer outros lugares? Na verdade, não estavam nos planos esses países, né? Meu plano era conhecer a Alemanha, né? E da minha esposa é conhecer a Itália, né? Roma. Ela é descendente de italianos, não? Ela o avô dela é italiano. Porque a Grefe é alemão, né? Não, sabe que antes falasse do alemão aqui de Lajado, Vale do Taquari, e sabe que meu alemão eu aproveitei muito? É mesmo? Lá no deserto, aí ficou aquela situação. Eu falando alemão, português e alemão, o meu filho, os guri, se defendendo em inglês, o Rildo e a Maria falam italiano. Né? Então, sim, virou no fim o espanhol, todo mundo entende um pouco, né? Virou um grupo poliglota. Né? Grupo poliglota. Então, a brincadeira, assim, quando a gente chegava em lugares diferentes, né? Se entrava com o inglês, para ver se, né? O alemão. Né? Então, o alemão... Que língua vocês querem falar aqui? Então, né? Lá no deserto, lá no meio, lá tinha um garçom que falava alemão.
pronto, né? Né? Aí os árabes lá, que ninguém entende nada, né? Sim. Aí ele falou alemão, né? Então, o meu alemão lá na... Né? E se comunicou bem? Bem, com todos. Em Zurique, é o Hunsrück, tu fala? É o dialeto Hunsrück, né? No aeroporto de Zurique, na Suíça, nós chegamos lá, então aquele medo, entra na Europa, como é que vai comportar, né? E foi tudo, assim, chegamos lá e a comunicação com o pessoal lá para me situar no aeroporto, estou tranquilo, né? Tudo foi muito bem. Bem, felizmente chegamos ao final do programa, Deoli. Já. Volta outras vezes contando outras histórias, sei que tem muita, né? 1 hora para contar 21 dias é muito pouco. Muito pouco. Outras fotos, inclusive. Mas nós queremos mandar um abraço para o José Alves da Silva, meu pai que está nesse momento assistindo lá em Brasília. Um grande abraço, pai, obrigado por estar acompanhando a internet. Possibilita isso também, né? Maravilha. Pessoal de outras partes do mundo, outros estados. Também mandar um abraço para o Cláudio Flores, que está nos acompanhando. Ele que é aqui de Lajeado, já pela segunda vez acompanha o programa ao vivo. Se você também quiser acompanhar o programa, pode vir aqui, não tem nenhum problema. Fica conhecendo os bastidores, fica aqui vendo como é que funciona o programa de televisão. E Deoli, quero agradecer muito a tua presença aqui no programa de hoje. Muito obrigado pelo espaço, e eu tenho mais de 7.000 fotos. 7.000? 7.000 fotos. Se quiserem uma hora me convocar para sentar e olhar fotos, tem bastante fotos. Né? E fotos boas, de qualidade, porque o jornalista aqui é apaixonado por fotos. Isso. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Nós que agradecemos. Esse Deoli Grete, jornalista que esteve conhecendo 3 fantásticos países e contou tudo para nós a respeito disso, fazendo com que a gente também tivesse um pouquinho fora, através das fotos, da conversa de Deoli. Na semana que vem a gente volta trazendo mais um entrevistado. Será que esse entrevistado, homem, mulher, viajou pelo Brasil, viajou pelo mundo? Para onde que foi nosso entrevistado na semana que vem? Acompanhe aqui no programa Check-in. Hoje ficamos por aqui com o jornalista Deoli Grete.